Quantas vezes você já colocou todas as suas forças em um sonho, acreditou com todo o coração, orou com fé, esperou com paciência, mas, no final, tudo que restou foi o silêncio? Esse é um dos momentos mais dolorosos da alma, quando a esperança se apaga, quando o brilho nos olhos se esvai, quando a expectativa que antes te motivava a levantar da cama agora parece um peso sem sentido. É como se aquilo que você tanto esperava tivesse morrido, e junto com ele, parte de você também. Nesses momentos, é difícil acreditar que Deus ainda está no controle. Você olha ao redor e só vê portas fechadas, oportunidades perdidas, relacionamentos quebrados, sonhos destruídos. O coração grita perguntas sem resposta: por que não deu certo? Por que Deus deixou isso acontecer? Onde ele estava quando tudo desmoronou? O silêncio de Deus machuca mais do que a resposta negativa. Porque o silêncio nos dá a impressão de abandono, de esquecimento. E é nesse ponto que muitas pessoas enterram seus próprios sonhos, seus próprios projetos, suas expectativas mais sinceras. Mas o problema não é Deus. O problema é que criamos uma ideia de como as coisas deveriam ser, de como o caminho deveria se desenrolar, de qual seria o tempo certo para tudo acontecer. E quando a realidade não obedece às nossas expectativas, o coração desanima. A alma se cansa. A fé enfraquece. E sem perceber, começamos a viver no modo automático, sem propósito, sem esperança, sem visão de futuro. Enterrar as expectativas é um mecanismo de defesa. Fazemos isso para não sofrer mais, para não se decepcionar outra vez. Pensamos: se eu não esperar nada, não vou me frustrar. Mas viver sem expectativa também é viver sem fé. E Deus não nos chamou para sobreviver, Ele nos chamou para crer, para sonhar, para esperar o impossível. Mesmo quando tudo parece sem vida. Mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. O mais surpreendente é que Deus não se assusta com as nossas desistências. Ele sabe exatamente onde você enterrou suas expectativas. Ele conhece o lugar das suas frustrações. E é lá mesmo que ele decide agir. Porque o fim para você nunca é o fim para ele. Ele é especialista em ressuscitar o que foi considerado morto. Em trazer vida onde só havia cinzas. Em fazer brotar esperança em corações cansados. Por isso, mesmo quando você pensa que já desistiu, Deus não desistiu de você. Em certos momentos da vida, o silêncio de Deus soa como abandono. Você ora, chora, pede direção, mas nada acontece. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum movimento visível. É como gritar no vazio e ouvir apenas o eco da própria voz. E então, uma dúvida cruel invade a mente: será que Deus me esqueceu? Será que Ele não me ouve mais? Esse sentimento é mais comum do que você imagina. Muitos homens e mulheres de Deus já passaram por essa mesma sensação de solidão espiritual. Mas aqui está um segredo que poucos percebem: nem sempre é Deus que silencia. Às vezes, somos nós que paramos de ouvir. A dor, a frustração, as decepções, as pressões da vida criam uma muralha em volta do coração. Ficamos tão ocupados com nossos medos, com nossas preocupações e com a nossa necessidade de controle, que já não conseguimos perceber os sussurros de Deus. O céu não está calado, nós é que nos fechamos para escutar. Quando a alma se enche de mágoas por causa de expectativas frustradas, ela endurece. E um coração endurecido não sente mais a brisa suave da voz de Deus. Ele fala nos detalhes, nos pequenos acontecimentos, nas circunstâncias do dia a dia, mas estamos tão focados naquilo que esperávamos, e não aconteceu, que deixamos de enxergar o que Ele está realmente fazendo. Esperávamos uma resposta imediata, uma solução rápida, uma porta escancarada. E quando isso não vem, pensamos que Deus nos abandonou. Mas Ele continua ali, do mesmo jeito, trabalhando no invisível, cuidando de nós em silêncio. É nessa hora que a fé é provada. Porque confiar quando Deus fala é fácil. Difícil é confiar quando Ele está quieto. Difícil é acreditar quando tudo ao redor diz o contrário. Mas é justamente nesse silêncio que a nossa confiança é forjada. Deus quer te ensinar a ouvir além do barulho, a enxergar além das aparências, a perceber sua presença mesmo quando o céu parece fechado. Ele nunca te abandonou. Ele nunca se esqueceu. Ele apenas está te levando para um lugar onde a fé não depende de sinais externos, mas se apoia unicamente na certeza de que Ele é fiel. Deus sabe o momento certo de falar claramente. Mas enquanto isso não acontece, Ele quer que você aprenda a confiar sem ver, a crer sem tocar, a esperar sem perder a esperança. Porque Ele não age no nosso tempo, nem responde aos nossos moldes, Ele é Deus, e sabe exatamente o que está fazendo. Existe uma dor silenciosa que poucos conseguem confessar.
a dor de quem acredita que a promessa de Deus perdeu o prazo de validade. Você já se pegou pensando assim? Olhando para trás e lembrando das palavras que Deus liberou sobre sua vida, e questionando em silêncio: mas cadê? Onde está o cumprimento? Será que passou o tempo e eu perdi? Será que Deus desistiu? Essa sensação é como assistir a um filme que nunca termina, uma história sem final, um sonho que se despedaçou no meio do caminho. Quando Deus promete algo, nossa alma se enche de expectativa. Acreditamos, planejamos, nos alegramos com o que está por vir. Mas então os dias passam. As semanas se arrastam. Os anos vão embora. E a promessa parece cada vez mais distante, quase irreal, como um eco de um passado que não volta mais. O coração começa a duvidar. A fé começa a vacilar. E, sem perceber, enterramos a promessa como se fosse algo morto, um projeto falido, um sonho infantil que nunca se tornará realidade. Mas o que não entendemos é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para Ele, não existe atraso. Não existe perda de prazo. Não existe já era. A promessa dele não envelhece, não expira, não se perde no tempo. O que para nós parece fim, para Deus é apenas o processo. Ele trabalha em outra dimensão, onde cada segundo é usado para preparar o cenário perfeito, a hora certa, o momento exato em que tudo fará sentido. O silêncio, a demora, o aparente fracasso, nada disso é sinal de abandono. É sinal de construção. Deus constrói o futuro enquanto você acha que ele está parado. Abraão ouviu de Deus que seria pai de uma grande nação, mas esperou décadas até ver a promessa começar a se cumprir. José sonhou com o governo, mas antes precisou passar por poço, humilhação e prisão. Moisés foi separado para libertar Israel, mas ficou 40 anos no deserto antes de voltar ao Egito. O tempo de espera nunca é desperdício, é amadurecimento. E o Deus que prometeu não esquece do que disse. Por isso, mesmo que você já tenha enterrado suas expectativas, Deus não as abandonou. Ele sabe onde estão suas promessas. Ele sabe onde sua esperança foi deixada para morrer. E ele tem poder para ressuscitá-la no tempo certo. Não existe promessa perdida nas mãos de Deus. O que existe é promessa em gestação, sendo preparada para nascer no momento perfeito, nem antes, nem depois. Apenas quando você estiver pronto. Apenas quando o propósito dele estiver completo. Quando você pensa que tudo acabou, Deus está apenas começando. Existe um lugar na caminhada da fé onde os olhos humanos não conseguem ver nada acontecendo, mas o céu está em movimento. É no invisível que Deus realiza suas obras mais profundas. Quando você entrega os pontos, quando você se cansa, quando a alma se curva e diz: não espero mais nada, Deus não para. Ele não depende do seu ânimo para agir. Ele é soberano e trabalha além da sua percepção. Muitos acham que Deus só age quando a oração fervorosa, fé inabalável, expectativa vibrante. Mas não. Deus também trabalha quando você já não tem forças para orar, quando suas palavras se calaram, quando sua fé está quase apagada. Ele continua escrevendo a história mesmo quando você acha que a página virou em branco. Porque o propósito dele é maior que o seu cansaço. É maior que sua desistência. É maior do que qualquer limite humano. No silêncio das suas lágrimas, Deus organiza encontros, abre portas, muda corações, prepara situações que você nem imagina. Ele move peças no tabuleiro da vida enquanto você está de olhos fechados, achando que tudo acabou. É no escondido, no invisível, no lugar onde a esperança humana morreu que ele planta a semente do milagre. E quando você menos espera, ele traz à luz aquilo que você nem acreditava mais ser possível. Lembra de Lázaro? Já estava morto há 4 dias. Para os homens, era o fim absoluto. Mas para Jesus, era o cenário perfeito para manifestar a glória de Deus. Lázaro precisava morrer para que a ressurreição acontecesse. Sua história precisava descer ao ponto mais escuro para que o poder divino brilhasse com força total. Assim é com você. O que você pensa que já foi enterrado, Deus ainda vê como matéria-prima para um milagre grandioso. E é por isso que nunca devemos medir o agir de Deus pelo que sentimos ou vemos. Nosso coração é enganoso, nossos olhos são limitados, nossa mente é fraca para compreender os processos divinos. Deus está fazendo muito mais do que você imagina. Enquanto você pensa que está sozinho, Ele está cercando sua vida de cuidado. Enquanto você acha que foi esquecido, Ele está preparando algo que vai te surpreender. O silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. É sinal de operação secreta. E no tempo certo, aquilo que Ele construiu no invisível se revelará diante dos seus olhos. Grande, perfeito, maravilhoso, muito além do que você esperava.
Quantas vezes você já se pegou olhando para um desejo antigo do coração e pensando: esse sonho já passou, esse tempo não volta mais? Talvez um projeto, um relacionamento, uma carreira, um propósito que um dia ardeu forte dentro de você, mas que com o passar dos anos foi ficando para trás. A vida trouxe frustrações, as circunstâncias mudaram, os ventos não sopraram como você esperava. E assim, sem perceber, você enterrou aquele sonho num canto da alma, coberto por camadas de decepção e silêncio. Mas Deus não esquece do que Ele mesmo plantou no seu coração. O que você acha que está morto, para Ele ainda tem vida. Ele visita até os lugares mais esquecidos da sua alma para resgatar o que é dele. O modo de Deus agir sempre surpreende, porque Ele não devolve sonhos no mesmo estado em que você os deixou. Quando Deus resgata um sonho, Ele o transforma, o amadurece, o fortalece. Não é o mesmo projeto infantil que você idealizou anos atrás. É algo maior, mais sólido, cheio de propósito e significado. Nesse tempo em que você pensava que tudo estava parado, Deus estava trabalhando em você. Moldando seu caráter, alargando sua visão, tratando suas motivações, preparando seu interior para que o sonho renascido não fosse mais uma fantasia passageira, mas uma realidade duradoura, capaz de impactar não só você, mas outros ao seu redor. Lembre-se de José no Egito. Aos 17 anos ele sonhou alto, mas foi jogado no poço, vendido, injustiçado e preso. Talvez ali na prisão ele tenha pensado que tudo acabou, que Deus havia se esquecido de suas promessas. Mas Deus não havia terminado. Ele só estava lapidando José no silêncio da prisão para que ele tivesse estrutura de sustentar o peso da promessa. Quando chegou a hora, Deus o tirou do cárcere e o colocou no trono do Egito. Não foi o sonho do jovem imaturo que se cumpriu, foi o propósito de um homem forjado pela dor, pela espera e pela fidelidade divina. Assim também acontece conosco. Existem sonhos que Deus nos deu e que ainda não floresceram, não porque Ele tenha desistido, mas porque Ele nos ama demais para nos entregar algo grande sem antes nos preparar para isso. O processo é doloroso, silencioso, longo, mas é necessário. Deus não quer que a promessa nos destrua, Ele quer que ela nos fortaleça, que nos faça crescer, que nos aproxime ainda mais dele. Por isso, Ele espera o momento certo de surpreender. E o que dizer de Sara, que riu quando ouviu a promessa de um filho? Para ela, era ridículo acreditar que depois de velha seu ventre ainda poderia gerar vida. Mas Deus não se prende ao tempo humano. O que Ele prometeu Ele cumpre, não na nossa pressa, mas no tempo perfeito dele. Sara viu o impossível acontecer quando já não esperava mais nada. Deus resgatou um sonho que ela mesma já tinha abandonado. Por isso, não desista do seu sonho só porque o tempo passou. Deus não esqueceu deles. Ele guarda cada detalhe, cada lágrima derramada, cada oração feita no secreto. E no momento que você menos esperar, Ele pode te surpreender. E o sonho que você achava morto ressuscitará diante dos seus olhos, renovado, transformado, perfeito, do jeito que só Deus sabe fazer. A espera é um dos maiores mistérios da caminhada com Deus. Para nós, o tempo é uma linha reta, começo, meio e fim. Mas para Deus, o tempo é um campo aberto onde passado, presente e futuro se misturam de forma perfeita. E é justamente por isso que a nossa ansiedade cresce. Nós queremos tudo agora. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, promessas cumpridas na velocidade da nossa necessidade. Mas Deus não trabalha assim. Ele não se submete ao nosso relógio. Ele opera no tempo dele, e esse tempo é perfeito. É doloroso admitir, mas muitas vezes achamos que Deus está atrasado. Oramos, esperamos, nos desgastamos, e nada acontece. O céu parece fechado, a resposta não vem. E então pensamos, Deus me esqueceu. Ele não vai cumprir. Mas é aqui que mora o mistério. Deus não trabalha na nossa pressa porque Ele enxerga o todo. Ele vê o que nós não vemos. Sabe o que nós não sabemos. E o que hoje parece demora, na verdade é livramento, é proteção, é preparação. Se Deus te entregasse agora o que você pede, talvez você não estivesse pronto para receber. Talvez a promessa se tornasse um peso insuportável. Talvez algo ainda precise ser ajustado no cenário ou no seu coração. Olhe para a história de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Por quê? Porque ele precisava aprender a liderar no deserto, a confiar na caverna, a suportar perseguições. O trono de Israel não poderia ser ocupado por um pastor imaturo. Precisava de um homem forjado pela dor, pela espera, pela dependência total de Deus. E é assim também com você.
O tempo que você chama de atraso é o tempo que Deus usa para te fazer crescer, para te preparar para algo maior do que você imagina. A verdade é que o propósito de Deus é eterno, não passageiro. Ele não quer te dar uma bênção que dure um dia. Ele quer te entregar um destino que dure uma vida inteira e gere frutos eternos. Por isso ele espera. Por isso ele te esconde por um tempo. Por isso ele te deixa no silêncio, no anonimato, no invisível. Não é castigo, é cuidado. Ele te ama demais para te expor antes da hora certa. Por mais que doa, confie no tempo dele. O relógio do céu nunca se atrasa. Nunca adianta. Ele gira na exata medida do propósito. E quando o momento chegar, tudo fará sentido. Você vai olhar para trás e entender por que precisou esperar. Porque as portas não se abriram antes. Porque certas orações não foram atendidas na hora em que você pediu. Deus é perfeito em tudo, até no tempo de fazer acontecer. Quantas vezes você se viu tão machucado, tão decepcionado, que a única saída parecia ser se esconder? Não se esconder do mundo lá fora, mas de Deus, da esperança, da fé. Você não levanta mais as mãos para orar, não sonha mais como antes, não espera mais nada de novo. O coração se fecha sem que você perceba, como uma defesa natural contra novas dores. Mas o que você talvez tenha esquecido é que Deus sabe exatamente onde você está. Ele não se perde no meio das suas emoções confusas. Ele conhece até os esconderijos mais secretos da sua alma. Mesmo quando você tenta se afastar, Deus não desiste. Ele vai ao seu encontro no silêncio, quando nem você consegue ouvir mais a sua própria voz. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê. Ele escuta as orações que você já nem consegue fazer. Porque para Deus, você nunca esteve perdido. Seu esconderijo não é desconhecido para Ele. Na caverna escura da alma, no quarto trancado do coração, Ele entra sem pedir licença. Ele invade sem arrombar, com suavidade, com amor, com paciência. Lembra de Elias? Depois de fazer fogo cair do céu, ele fugiu com medo de Jezabel e se escondeu numa caverna, achando que tudo havia acabado. Ali, no fundo do medo e da frustração, ele pediu para morrer. Quis desistir. Mas Deus não permitiu. Deus foi até ele. Não gritou, não forçou, não humilhou. Perguntou com ternura: "Que fazes aqui, Elias?" E alimentou sua alma e seu corpo. Restaurou sua força. Renovou seu chamado. Porque Deus conhece o peso do cansaço humano e nunca abandona quem Ele chamou. O coração ferido é um lugar delicado. Quem já sofreu sabe que palavras duras não curam, cobranças não reerguem, pressa não resolve. Deus sabe disso. Por isso Ele fala na brisa suave, como fez com Elias. Quando você se cala por dor, Ele fala por amor. Quando você desiste, Ele insiste. Quando você para, Ele se aproxima. E ali, naquele lugar onde você acha que ninguém pode te alcançar, Ele toca. Ele cura sem pressa, sem forçar, sem machucar ainda mais. Você pode ter achado que sua dor te afastou de Deus, que o sofrimento ergueu um muro entre você e Ele. Mas Deus não respeita muros de medo. Ele derruba esses muros com cuidado e vai até você, mesmo que tudo dentro de você diga que Ele não virá. E quando Ele chega, a dor não tem mais a última palavra. O medo perde a força. A culpa desaparece. E a vida começa a ressurgir, devagar, com segurança, com graça. Por isso não importa onde você esteja escondido. Deus já sabe. Ele já está a caminho. E quando Ele te encontrar, porque Ele sempre encontra, você vai perceber que não era o fim, mas o recomeço. O lugar do seu esconderijo será o mesmo lugar onde Ele vai restaurar suas forças, renovar seus sonhos e te fazer levantar mais forte do que antes. Porque é assim que Deus trabalha com corações feridos, com amor sem medida e com cura que ninguém mais pode dar. É nos momentos em que tudo parece ter chegado ao fim que Deus mais gosta de agir. Quando já não há esperança, quando todas as portas se fecharam, quando o cenário mostra o contrário do que você orou, aí sim Deus revela seu poder. Porque Ele não é limitado pelas circunstâncias, pelo tempo, pelos recursos, nem pelas previsões humanas. O que para você é impossível, para Ele é apenas o começo de algo maior. E é justamente quando você desiste, quando acha que já não tem mais o que esperar, que Ele surpreende. Muitas vezes Deus nos deixa chegar ao limite para nos mostrar que o controle nunca esteve em nossas mãos, mas nas dele. Ele permite que nossas forças acabem para que a glória seja toda dele. Para que ninguém diga que foi sorte, coincidência, esforço próprio. Para que fique claro, foi Deus, e só Deus, quem virou a página. Isso aconteceu com Abraão, que recebeu a promessa de um filho quando já não tinha mais esperança biológica. Com Moisés,
quando o mar se abriu só depois que o povo estava encurralado. Com Lázaro, que só ressuscitou quando já cheirava mal. Deus gosta de agir no impossível porque é ali que sua majestade brilha sem sombra de dúvida. O mais curioso é que, mesmo sabendo disso, a gente ainda se assusta. Ainda teme. Ainda acha que dessa vez não vai acontecer. Porque o impossível nos assusta. O invisível nos dá medo. A espera nos cansa. Mas Deus permanece fiel, mesmo quando nossa fé vacila. Ele não precisa da nossa força para agir. Ele precisa apenas que estejamos dispostos a confiar, mesmo sem entender. A esperar, mesmo sem ver. A acreditar, mesmo sem sentir nada. Deus não trabalha com lógica humana. O jeito dele de agir é inesperado, misterioso, surpreendente. Ele faz caminhos onde não existe estrada. Ele abre portas onde só há paredes. Ele cria possibilidades onde tudo parece finalizado. E o resultado é sempre maior, melhor, mais bonito do que o que você imaginava. Porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os planos dele vão além do que podemos sonhar. Por isso não tenha medo do impossível. O impossível é o cenário perfeito para Deus se manifestar. Ele não é limitado pela sua conta bancária, pelo seu diagnóstico médico, pela sua situação familiar, pelo seu passado. Ele é Deus. E quando ele decide agir, nada nem ninguém pode impedir. Ele muda decretos, derruba muros, transforma corações, ressuscita o que está morto. E quando ele faz, não sobra dúvida, é milagre, é graça, é amor. Então espere o impossível de Deus. Espere o que você acha improvável, inalcançável, impensável. Porque é justamente aí que ele gosta de mostrar quem ele é. E quando ele agir, você vai entender que o tempo da espera, o silêncio da oração, a dor do processo valeram a pena. Porque o que ele tem é sempre muito maior do que você esperava. Quantas vezes você olhou para situações na sua vida e pensou, já era. Não tem mais volta. Isso acabou para sempre? A perda de um sonho, o fim de uma amizade, a ruína de um plano que parecia certo, o término de um relacionamento ou até mesmo a perda da fé. São momentos que nos fazem acreditar que nada mais pode ser feito. Que o que morreu não volta. Que o que se quebrou não pode ser consertado. Mas o Deus que você serve é especialista em restaurar o que o mundo já declarou como perdido. Ele é o Deus que faz brotar água no deserto. Que transforma o vale de ossos secos num exército poderoso. Que faz da vergonha um testemunho, da derrota uma nova chance, da dor um caminho de crescimento. Nada está tão destruído que ele não possa reconstruir. Nada está tão morto que ele não possa ressuscitar. Nada está tão perdido que ele não possa achar de novo. Deus não joga fora o que quebrou, ele refaz, renova, dá nova forma, e sempre fica mais bonito do que era antes. É isso que ele fez com Jó. O homem que perdeu tudo, bens, filhos, saúde, dignidade. Aos olhos humanos, a história de Jó havia acabado. Mas Deus interveio. Restaurou tudo. E deu o dobro do que ele tinha antes. Não porque Jó merecia, mas porque Deus é bom. Porque Deus ama restaurar o que foi quebrado. Ama reescrever histórias que pareciam ter chegado ao fim. Às vezes, a dor nos convence de que certas áreas da nossa vida nunca mais serão tocadas por Deus. Achamos que o coração partido nunca mais será inteiro. Que os sonhos abandonados nunca mais serão recuperados. Que a confiança ferida nunca mais será restaurada. Mas Deus age no impossível. E quando Ele decide restaurar, nada pode impedir. Ele cura feridas antigas. Ele remove marcas profundas. Ele sopra vida onde você só vê cinzas. A esperança pode renascer quando você menos espera. No meio de uma oração cansada, no som de uma palavra pregada, no conselho de um amigo, no silêncio do seu quarto. De repente, o coração volta a sentir calor. A alma volta a acreditar. A força volta aos poucos. E o que parecia perdido começa a ser reconstruído, detalhe por detalhe, no tempo certo, da maneira certa. Por isso não desista de crer que Deus pode restaurar o que você achou perdido. Ele não terminou a obra que começou em você. O final ainda não foi escrito. O milagre ainda não aconteceu. E quando acontecer, você vai perceber que o tempo da perda foi também o tempo da preparação para algo muito maior. Deus não desperdiça dor. Ele transforma tudo em bênção, tudo em crescimento, tudo em propósito. Nada na sua vida acontece por acaso. Nem mesmo as lágrimas derramadas em silêncio, as decepções que você suportou calado, os momentos em que sentiu o coração despedaçado. Deus é um Deus de detalhes. Ele não desperdiça nada. Cada situação, boa ou ruim,
tem um propósito dentro do plano maior que Ele escreveu para você. Mesmo quando você não entende, mesmo quando parece que tudo saiu do controle, Ele continua no comando. Ele vê o que você não vê. Ele entende o que você não entende. A Bíblia está cheia de histórias que mostram isso. José foi vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão, e cada uma dessas dores foi necessária para que ele chegasse ao palácio do Egito, onde salvaria milhares de vidas da fome, inclusive a de seus próprios irmãos. Se alguma dessas etapas tivesse sido diferente, o plano de Deus não se cumpriria do mesmo jeito. Deus usa o que parece ruim para construir o que é perfeito. O que você viveu até hoje, cada perda, cada demora, cada silêncio, não foi em vão. Pode ter doído. Pode ter parecido sem sentido. Mas Deus usou tudo para te moldar, para te fortalecer, para fazer de você alguém preparado para viver o propósito dele. O caráter que você tem hoje nasceu do fogo da provação. A fé que você carrega cresceu na terra da espera. A maturidade que você alcançou veio dos dias difíceis em que Deus parecia calado. O que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus transformou em lição. O que o mundo disse que era o seu fim, Deus usou como início de uma nova fase. Porque os planos dele não podem ser frustrados. Ele não perde o controle. Ele não se atrasa. E ele sempre leva seus filhos ao destino certo, mesmo que o caminho passe por desertos e vales sombrios. Quando você entender isso, a dor se tornará esperança. O passado se tornará aprendizado. E o medo do futuro se tornará confiança. Porque você vai saber que Deus está guiando tudo, mesmo quando você não vê. Ele está construindo algo maior do que você imagina. Algo que vai glorificar o nome dele e trazer realização verdadeira para você. Por isso, não questione o processo. Não despreze o tempo da preparação. Não rejeite o caminho só porque ele é difícil. Deus sabe o que faz. E o propósito dele é maior do que qualquer dificuldade momentânea. No final, você vai olhar para trás e entender que tudo valeu a pena. Porque tudo cooperou para o seu bem. Tudo fez parte do plano perfeito de um Deus que nunca erra.